Assalam, a graça e a paz. Amém? É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Uma alegria de verdade no meu coração. De ver pessoas tão lindas, pessoas apaixonadas por Cristo Jesus, que estão aqui ter esse privilégio de poder adorar, de cultuar, de aprender mais sobre o Senhor. E o que me admira é que desde que eu cheguei, eu estou vendo todo mundo sorrindo. E vocês estão dentro da casa de Deus. E aí ninguém está olhando para trás. Que horas que a polícia vai chegar? Será que ela vai chegar hoje? Será que descobriram a nossa igreja? Será que vamos ser presos? Porque nós reconhecemos que a cruz de Cristo é o único caminho para a salvação. Ninguém está com essa preocupação no coração. Então eu fico muito feliz por isso. E valorizem muito isso. Valorizem essa liberdade que vocês têm aqui nesse país, em Cristo Jesus, para adorar o nome dele. Acho que quando você saiu da sua casa, talvez você foi na sua prateleira, eu levo a Bíblia de capa preta, eu levo a Bíblia de capa mole, marrom, eu levo a Bíblia da mulher. Qual Bíblia que eu vou levar hoje na igreja? Agradeça sempre a Deus que você tem várias Bíblias, ou uma Bíblia, mas você tem pelo menos a palavra de Deus na sua língua, na sua casa, e a qualquer momento você pode escutar a voz do Senhor diretamente no seu coração quando você abre esse livro sagrado, que é a voz dele falando direto do seu coração. Então, eu me alegro muito de estar aqui nessa manhã, por todas essas bênçãos que Deus tem me dado, te dado, nos dado, para cultuar, para adorar e conhecer mais a esse Senhor. Eu trago o abraço da minha família, que é o próximo slide, e a gente vai falar um pouquinho sobre missões do mundo árabe, mas a minha família não pôde vir, né? A minha esposa Raquel, eu tenho o Lucas, ali o maior, de 7 anos, a Emily, que acabou de fazer 3 anos, e o Benjamin, que está com 8 meses. Então, como é uma viagem curta de tempo e longa de distância, é muito complicado trazer todo mundo, né? E tá todo mundo meio que doente em casa, eu tô com uma dor de garganta bem complicada, né? Por isso que minha voz tá um pouquinho rouca, peço até compreensão se eu começar a tossir aqui. Mas eu trago o abraço da minha família. E essa família, nós estamos no Oriente Médio servindo ao Senhor Jesus Cristo desde 2010. Então são 12 anos servindo ao Senhor no mundo árabe. E eu quero falar com vocês um pouquinho nessa manhã aquilo que não essa família tem feito, mas aquilo que Deus tem feito. Eu quero que vocês saiam daqui nessa manhã com esse conceito no coração. A missão é do Senhor Jesus. A missão é dele. E ele nos dá o privilégio de participar, de sermos seus cooperadores, seus colaboradores na sua seara. E esse privilégio ele não deu nem aos anjos. Olha só como nós somos privilegiados. Ele nos escolhe como igreja. Para falar assim, olha, eu podia colocar assim letras de fogo no céu. Eu podia fazer tantas coisas para me revelar para as pessoas. Mas eu escolho a minha igreja para ela ser esse canal, esse instrumento para mostrar o meu amor para as pessoas. Então nós somos muito privilegiados. Né? A gente carrega muito essa questão da obrigação, né? Porque isso é um mandamento. Então, logicamente, é uma obrigação. Mas a gente tem que entender isso mais como um privilégio de servir ao Senhor Jesus ao proclamar as suas verdades. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o Oriente Médio, né? Porque é um lugar que, pode passar o próximo slide, a gente às vezes se assusta, né, com essa questão do Oriente Médio. Porque quando a gente fala de Oriente Médio, o que vem na sua cabeça? Geralmente as coisas que a gente vê na televisão. O que é? Tiro, bomba, morte, terrorismo. Né? Então eu quero falar como que Deus tem feito, né, o seu trabalho através dos missionários no Oriente Médio. Quando a gente fala de Oriente Médio, a gente tem esse mapa aqui que é o Oriente Médio. E a gente pode dividir o Oriente Médio em 2 partes, o norte e o sul. O norte está ali bem em cima, a Síria, o Iraque, aí o número 5 ali é o Líbano, o número 2 é a Palestina, o número 3 é a Jordânia. E aí a gente vem depois a parte de baixo, que é a parte do Golfo Pérsico, ou Península Arábica, que é o número 4 ali o Kuwait, a Arábia Saudita, o número 1 que é o Bahrein, o número 6 que é o Catar, que os homens já estão sabendo tudo sobre o Catar, né? Copa do Mundo esse ano. O número 7 é o Emirados Árabes, e aí a gente tem Oman e Iêmen. Então quando a gente olha para o mapa do Oriente Médio, a gente tem que entender que o Evangelho ele tem chegado nessa região, mas de maneiras diferentes, intensidades diferentes. E quando a gente fala em Oriente Médio, a maioria dos missionários, sabe onde eles estão? No norte. E aí a gente tem uma explicação para isso, que vou falar daqui a pouquinho sobre essa explicação do norte. A questão é que no sul, onde a setinha vai abaixar toda essa região de baixo,
a região da Península Arábica é uma região rica. Você já deve ter ouvido falar sobre os sheiks árabes, né? Dubai, aqueles prédios bonitos. Então, na Arábia Saudita, no Bahrein, GP de Fórmula 1, no Catar, esses estados com ar-condicionado, o povo lá tem muito dinheiro por conta do petróleo, do gás, né? Então eles investem pesado em infraestrutura, né? Ostentam carrões, celulares e tudo mais. Então essa região é uma região que não precisa de trabalho social, de ação voluntária, de ONGs, né? Para servir a população. Porque o governo fala assim, a gente não precisa de ninguém ajudando o nosso povo. Nós temos condições de ajudar o nosso povo. Então nesses países, tirando o Iêmen, que é um lugar pobre, você não vê ninguém morando na rua, você não vê nenhum prédio pichado, você para o seu carro com o vidro aberto, fica de olho fechado com o seu celular, assim, ninguém vai te assaltar. A chave da minha casa, nos 10 anos que eu morei lá, eu acho que eu nunca tranquei a porta. Porque não tem assalto, não tem criminalidade, não tem drogas, não tem violência. Então as pessoas sempre têm condição. Até os mais humildes têm casa própria, têm carro próprio. Então, para que vai ter ação social? Para que vai ter ajuda humanitária? Então, como que o missionário entra nesses países? Por ser países ricos, eles gostam de pagar para os outros fazerem para ele. Então, o árabe gosta de estar o dia inteiro no shopping, no ar-condicionado, tomando café, né, passeando de carro, gastando dinheiro. Ele não quer muito trabalhar. Então, ele contrata as pessoas para trabalhar para eles. Então, nesses países do Golfo, está cheio de estrangeiros. Eu vou te interromper um pouquinho, é uma curiosidade que eu tenho também. Sim. A riqueza desses países é todos que você está citando, é mais Dubai, essa região? São Todos têm essa condição todos do Golfo financeira? têm essa condição, exceto o Iêmen. O Iêmen é o único lugar que não tem petróleo. E visam atender a população toda, todas as regiões aí? Não, cada um atende a sua própria população. Não, tá, tudo bem. Eu digo assim, a riqueza, não todo país visa atender a parte social. Sim, todos eles querem cuidar da sua população. Todos eles Obrigado, cuidam da desculpa população. aí porque... Imagina, isso aqui é um bate-papo, tá? Podem falar, não quero ficar falando sozinho não, senão minha voz vai embora. E... onde eu estava? Eles gastam dinheiro, estão Isso, aí eles querem gastar o dinheiro, certo? E aí eles contratam pessoas para trabalhar para eles. Então, por exemplo, professor de inglês, jardineiro, frentista, médico, carpinteiro, todas essas profissões, eles querem pagar para os outros lá. Então, a quantidade de estrangeiros morando na região do Golfo, essa parte de baixo, é enorme. A gente pega a cidade de Dubai, que é bem famosa, né? 80% das pessoas em Dubai são estrangeiras e 20% são árabes locais. Então, você vê a grande necessidade deles de ter pessoas trabalhando. E aí o missionário, quando vai para lá, ele precisa ter o quê? Um trabalho. Você não chega lá e fala assim, olha, eu sou pastor, eu sou missionário, então eu quero entrar aqui, porque você sempre precisa de um visto, uma permissão para morar. Então você tem o seu passaporte brasileiro, e quando você chega num país, vai ter um carimbo ali, se você é turista, se você trabalha, então você precisa de um visto, uma permissão para trabalhar. E aí o missionário, ele vai precisar ter uma profissão, seja qual for, mas ele precisa ser uma profissão. Ele precisa ser um garçom, ele precisa ser um médico, qual seja a profissão, mas ele precisa ter essa profissão. E ele vai para lá para trabalhar. E quando ele está trabalhando, então, ele vai falar de Cristo Jesus. Não tem como um pastor, 100% assim, só o diploma de pastor, chegar lá e falar assim, olha, eu sou o pastor, quero entrar aí. Ele não fala, não, aqui não vai entrar pastor não, o missionário é proibido entrar aqui. Então, evangelizar nesses países é um crime pela lei. Você ser cristão não é crime. Então, isso é muito importante gravar no seu coração. Qualquer um desses países, tanto do Golfo quanto do Norte, ser cristão não é um crime. Mas evangelizar, falar da sua fé, isso é um crime. Então você pergunta assim, como que você entrou lá? O que você ficava fazendo lá? Se evangelizar é um crime, a gente está mandando oferta para quê? À toa? Você ficar passeando? Não. Vamos ver como que acontece. Pode passar o próximo slide. A gente morou em Oman, né, durante 10 anos. Está aqui a bandeira de Oman, a maior mesquita do país, que cabem 20 mil pessoas sentadas no chão confortavelmente, e o sultão do país, e eu vou explicar por que ou não que esse sultão está aqui. Pode passar o próximo slide? Bom, Oman é um lugar, como você está vendo nesse slide, bem diversificado. A gente tem 4 fotos aqui. Uma mostra o quê? A cidade, que é essa aqui no superior esquerdo. As cidades, geralmente, elas estão sempre na beira da praia, por conta que é menos quente. Então, no verão, vai dar 40 de mínima,
e 48, 50 de máxima. Então por isso que as pessoas moram na beira da praia, né, para ficar menos quente. Já a foto do lado direito, nos desertos, no verão, a mínima vai estar de 45 e a máxima de 55. Então geralmente os beduínos moram no deserto, eles migram para o litoral durante o verão. E essa foto de baixo aqui, a gente vê um vilarejo, no meio das montanhas, num vale, com bastante tamareira. Tem muitas pessoas em Oman que moram em vilarejos, né? E ali a foto da mesquita. Quando a gente chegou em Oman, eu e minha esposa, a gente falou assim, missionário geralmente tem que morar nos grandes centros, porque a gente precisa de um trabalho, a gente precisa de escola para as crianças, a gente precisa de uma infraestrutura para viver. Vai ser difícil para a gente morar num vilarejo como esse. Né? Então a gente não está acostumado com esse tipo de vida, a gente vai sofrer muito. Então vamos morar na cidade. Geralmente todos os missionários moram na cidade. Só que essas pessoas do vilarejo, elas precisam ser alcançadas pelo Evangelho. E os beduínos no deserto, eles precisam ser alcançados pelo Evangelho. Então a gente tinha um ministério assim, durante a semana a gente ficava na cidade, trabalhando, fazendo nosso trabalho lá, vocês vão ver como que é. No final de semana, a gente ia para o vilarejo. A gente pegava um sábado, falava, vamos para esse vilarejo, olhava no mapa, pegava o carro e ia. E aí a gente chegava lá no vilarejo, você está vendo aqui, umas 80 casas. Então um carro estranho chegando chama atenção. Todo mundo se conhece. Né? Aí a gente chegava, eu descia de calça jeans, de camiseta, e falava, não é, que roupa é essa estranha, né? Minha esposa também descia, e aí eles falavam, quem são vocês? Eles não falam inglês aqui, né? Nos grandes centros, algumas pessoas falam inglês. Eles falavam em árabe, quem são vocês? A gente, nós somos brasileiros, falavam em árabe com eles, né? Nós somos brasileiros, a gente está passeando, que vilarejo bonito. Brasileiro? Eu nunca vi um brasileiro na vida. Porque é pouco brasileiro lá, tem muito paquistanês, indiano, filipino. E a gente chegava e falava, poxa, vem na minha casa, vem comer fruta com a gente, vem tomar café. Então eram oportunidades que a gente tinha de começar a conhecer essas pessoas, fazer amizade com essas pessoas. E no deserto, a mesma coisa. Eu pegava uma barraca de camping com a minha esposa, e aí nesse dia a gente fazia geralmente feriado, porque a gente tinha mais tempo, né? 4, 5 dias. Aí a gente ia pro carro, até onde o carro chegava, para atolar nas dunas, né? Aí a gente pegava e começava a andar nas dunas, até uma duna bem alta, que tinha uma visão assim, bem ampla, armava a barraca ali e ficava. Ficava lá conversando, não tem celular, né? Orando, cantando, esperando. Às vezes no mesmo dia passava uma caravana, às vezes esperava 4 dias, passava uma caravana de beduínos. Aí a gente descia a duna correndo desesperado, eles assustavam, né? E a gente, oi, vocês são beduínos, né? Somos. E aí, entra aqui, vocês são do Brasil, Mashallah, Brasil, você fala árabe e tal. E começava a conversar com eles. Então nesses momentos a gente conseguia alcançar essa diversa população em Oman. E aí você estava perguntando, talvez, no seu coração, mas como você entrou, cara? Eu não entendi ainda. O que você fazia lá de profissão? A próxima foto vai te mostrar. Antes de eu ir para o seminário, eu fiz uma faculdade de Educação Física. Eu sou formado em Educação Física e especialização em futebol, né? Brasileiro, né? Aí eu abri uma academia de futebol lá. Como vocês estão vendo na foto, as crianças, né, com o uniforme amarelo, bem sugestivo, né, o logo da nossa academia. E aqui era o meu primeiro campo ministerial. E aí muitas pessoas me perguntam, qual é o método de evangelismo no Oriente Médio? Qual é essa metodologia? É o evangelismo explosivo? Eu falo, não, longe disso, por favor, né? Negócio de explosão no Oriente Médio não dá certo, né? E aquelas pulseirinhas com aquelas miçangas que falam o plano da salvação, do pecado e tal, qual o método que você utilizava, né? Aí eu falava, gente, o que eu utilizava era o método mais simples, puro e eficaz, que é aquilo que Jesus fazia. Como assim, Júnior? Jesus, ele vivia quem ele realmente era no meio que ele estava. Isso é a coisa mais eficaz para alcançar uma pessoa. Você não fala uma palavra sequer. Você vive Jesus aonde você está. E onde eu estava naquele momento? No meu trabalho. Esse era o meu trabalho. Então eu dava aula de futebol a essas crianças. E aí eu não podia fazer como no Brasil, num projeto de futebol, de uma igreja. Eles falam assim, olha, a criança vai aprender futebol aqui, mas antes a gente vai fazer uma oração, contar uma história da Bíblia. Porque se eu fizesse isso lá, a criança chegava em casa, pai, e aí, o que você aprendeu hoje? Aprendi a bater falta. O que mais? Aprendi que Jesus é o Filho de Deus. O quê? Ele ia me denunciar na polícia e ser preso. Eu não podia fazer isso. Como eu falava de Jesus para essas crianças? Usando a situação do dia a dia, do treinamento. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje vamos treinar passe. Então vocês vão dar 10 passes com o pé direito e 10 passes com o pé esquerdo. Formem duplas, eu vou apitar, apitei e começou. Aí eu olhando as filas,
Ei, você arruma esse pé de apoio. Ei, não usa o bico da chuteira não, tal. De repente a primeira dupla lá, ei, professor, terminei. Aí eu joguei bola. Eu sei que não deu tempo de fazer 20 passos, ainda mais 10 com a esquerda. Preguiçoso, né? A esquerda é só para subir no ônibus, né? Então ninguém quer usar a esquerda para passar. Então eu falei, ó, peraí, senta todo mundo aqui na minha frente. Aí todo mundo sentava no gramado. Aí eu começava. Ó, gente, na palavra de Deus está escrito. Eu falei Bíblia? Eu falei Bíblia. Falei Corão? Que é o livro sagrado muçulmano, não. Eu disse, na palavra de Deus está escrito que se você for no mais profundo abismo, se você for no alto da Jabal Shams, a maior montanha de Oman, se você pegar as asas da alvorada, quando o sol se pôr lá no oceano, lá tem um oceano lá em Oman, até ali a mão de Deus vai estar com você. Isso significa que Deus, Ele não está só dentro da mesquita. Deus, Ele não está só dentro de uma igreja. Deus, Ele não está só dentro de um templo budista. Deus, Ele está em todos os lugares. Então, se você não deu todos os passes e eu não vi, você conseguiu me enganar. Mas você nunca vai conseguir enganar Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês, crianças, é que vocês podem ter essa segurança e a certeza que Deus está sempre com vocês. No momento difícil, no momento de uma bronca do pai, no momento de alegria, de tristeza, no momento de coisa errada, Deus, Ele está sempre com vocês. O que eu ensinei para eles? Onisciência, onipresença de Deus. Uma doutrina bíblica. Não abri a Bíblia, eu falei explicitamente de Jesus e tal. Não. Mas eu, numa situação, eu mostrei tudo isso para eles. E aí, na cabecinha deles, está pensando, eu nunca vi isso no Corão. Mas para mim não era importante, naquele momento, dizer para eles que isso não estava no Corão, estava na Bíblia. O que eu queria é que a semente da palavra de Deus colocasse ali naquele coração e começasse a gerar frutos, né? Então, eu usava essas situações de briga, de perdão, de quando o pai chegava, ei, acabou o treino, o professor está recolhendo os cones, vem filho, Abdullah, tá, vamos embora para casa. E ele fala, não, eu quero continuar jogando mais um pouco. O pai ficava lá e eu só ouvindo. Aí passa mais 5 minutos, Abdullah, vamos, tá na hora. Sai fora, pai, eu quero jogar mais. Eu só ouvindo. Aí no dia seguinte, sentava todo mundo e falava assim, gente, na palavra de Deus está escrito que nós temos que honrar os nossos pais, temos que obedecer os nossos pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa, seus dias serem longos, você vai ser abençoado quando você obedece, né? Então eu ia colocando isso no dia a dia do trabalho. Olha como é difícil, né? É nada. É aquilo que você faz no seu trabalho, não é? Não é assim que você faz quando alguém chega assim, ó, essa nota aí, ó, tem que colocar assim por baixo da mesa, aí essa nota não pode ir pro sistema não, por causa disso aqui do imposto. Aí o que você faz? Não, peraí, a palavra de Deus fala que isso é errado, né? Então, aquilo que você faz aqui no Brasil é o que eu faço lá no meu trabalho. Então, passou 1 ano, 2 anos, chega um pai para mim e fala assim, Júnior, depois que meu filho entrou nessa escola de futebol, ele é uma outra criança. Alhamdulillah, ele falou, louvado seja Deus pela sua escolinha de futebol, porque o futebol transformou a vida do meu filho. E eu falo, não foi o futebol não. Ele, não? O que foi então? Eu falei, cara, você vai ter que fazer aquela jantada de tandoor é um prato árabe bem gostoso. O cara, ele tem um buraco no chão, né, que ele põe a carne lá, fica 3 dias cozinhando. Ele faz um tandoor que eu vou te explicar. Aí ele cozinhava, aí eu ia na casa dele, eu ia jantar com ele. Eu não contava tudo de uma vez, então aos poucos, né? Para a pessoa sempre querer buscar mais, e falava dos profetas, e falava da palavra de Deus. Mas aí, ele que perguntou, ele quer saber o que transformou. Eu não chego impondo nada. Quando a gente chega impondo as coisas, as pessoas se armam na profecia. Mas quando elas veem transformação de vida, quando elas veem mudanças, elas ficam curiosas em saber o que é isso. E elas começam a perguntar. E quando os meus amigos me perguntavam, os pais das crianças me perguntavam, mas o que você acredita? Que Deus é esse? Que palavra de Deus é essa? Aí eu podia então responder, porque eu não estava evangelizando. Eu estava só respondendo as perguntas. Aí as pessoas não iam me denunciar. Você acha que um amigo meu ia me denunciar? O meu amigo está vendo uma diferença de vida, ele quer saber que diferença é essa, ele pergunta, eu respondo. Então dessa maneira a gente falava de Jesus no nosso trabalho. O que mais? O que eu mais fazia, que era o nosso carro-chefe do ministério, diga, meu irmão. Mas vocês falam a palavra Jesus? Depois do tempo a gente fala Jesus. No início não, para não nos espantar. Porque para eles Jesus é só um profeta. Então eu vou atraí-los com as coisas que tem em comum na Bíblia e no Corão. Aquilo que é comum, que não traz discussão,
a gente começa a falar. A gente fala de Abraão, eles têm no Corão o sacrifício do filho de Abraão, né? Então essas coisas têm lá no Corão. A gente conversa sobre isso, que é comum. Eu não vou falar, olha, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Eu comecei assim, ele já vai se armar e falar, peraí, isso é uma heresia. Jesus não é Filho de Deus, Jesus é só um profeta. Então para que eu vou começar com discussão, briga? Eu começo com aquilo que é incomum para explicar o Antigo Testamento, que é uma sombra da perfeição de Jesus Cristo. Então, aí quando chegava em Jesus, eles podiam entender de uma maneira muito clara. O que eu mais fazia lá era o discipulado. E aí você pensa assim, mas discipulado não é quando alguém aceita Jesus, e aí você começa um discipulado com ela? Não. Isso não é discipulado, meus irmãos. Discipulado não é sentar com a pessoa e estudar a Bíblia. Isso faz parte do discipulado. Tem que sentar com a pessoa, tem que estudar a Bíblia. Mas quando que começa um discípulo? Obrigado. Vou tomar bastante, porque eu peguei 2, né? Então, obrigado. O discipulado, meus irmãos, sabe quando ele começa? Não é quando a pessoa aceita Jesus, mas é quando você faz um novo amigo. Ali nasceu o discípulo. Não é isso que Jesus fazia? Quando chegavam os pescadores e falavam assim, ei vocês, André, me segue, agora você vai ser o meu discípulo. Aí André ele fala, eu te segui. E agora André é um discípulo de Jesus. André ele conhecia Jesus, ele sabia do plano de Jesus, ele não sabia nada, mas ele já era um discípulo de Cristo. Então quando você faz um amigo, ali nasceu um novo discípulo. E o que Jesus fazia? Ele sentava e explicava o Antigo Testamento para os seus discípulos? Sim. Quando que ele fazia isso? No sábado, na sinagoga. E no domingo? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Jesus estava sempre dentro da sinagoga falando do Antigo Testamento? Não. Jesus estava vivendo com as pessoas, fazendo aquilo que as pessoas estavam fazendo. Ali era quando ele falava tudo sobre o reino de Deus. E a gente pensa assim, peraí, eu tenho que trazer sempre a pessoa para dentro da igreja. Sim, para conhecer mais as escrituras, mas não adianta depender somente do culto, da escola bíblica dominical. A sua ação com seus amigos é muito importante. É na hora do cinema, é na hora do futebol, é na hora do churrasco, é na hora do vizinho comer um bolo de cenoura, de tomar um café. São nesses momentos que a gente mais consegue mostrar Jesus Cristo para as pessoas. Além do domingo no culto, que você vai convidar a pessoa a vir aqui na igreja também. Entendeu? Isso é discipulado. E aí depois a pessoa vai aceitar Jesus nesse processo. Né? Isso que a gente espera, isso que a gente ora, isso que a gente prega. Mas o discípulo já começou antes. E é isso que eu fazia lá. Então, por exemplo, essa foto que você está vendo. Né? Várias fotos de vários amigos. Esse primeiro amigo meu aqui, ó, a gente está segurando um camelo, o Alho. Então o Alho tinha uma fazenda de camelos. Essa fazenda já pensa naquele pasto, né? Lá não tem pasto, tudo seco. Então é um monte de camelo. Ele tinha 149 camelas e um camelo. E aí o camelo ficava lá no canto. O camelo ficava lá no canto, amarrado, né, isolado. Eu falava, por que o camelo macho fica lá isolado? Ah, o macho é desobediente, o macho é agressivo, o macho não consegue cumprir regra, o macho é só dor de cabeça. As fêmeas não, são dóceis, obedientes, tá? Falando de camelo, tá, gente? E aí os camelos tudo lá. Aí a gente ficava andando no meio das camelas, passeando, conversando. Ó, essa aqui tá prensa, essa aqui, sei lá. E era muito gostoso. Aí chegava o final da visita. Aí ele pegava uma bacia e ele ia tirar o leite da camela. E aí começava a tirar aquele leite, ia espumando, ia caindo pelo e tal. E aí o visitante, né, de honra, vai poder tomar primeiro. Eu tinha que pegar aquela bacia, tomar aquele leite. Era horroroso. É muito salgado, mas é muito salgado. Eu já sabia que depois dos próximos 2 dias eu ia ficar quietinho em casa. Não ia querer sair por nada. Ia ficar sempre pertinho do banheiro. Se fosse sair, ia fazer endoscopia e tudo mais. Então assim, eu não gostava muito de lá. De coração, não gostava muito de lá. Por quê? Eu ia ter que tomar leite da camela. Mas era lá que quando eu estava tirando leite da camela, quando eu estava conversando com ele fazia pergunta, ele falava, por que você abre a porta do carro para a sua esposa entrar? Por que você, quando eu faço uma piada com relação à mulher, você não dá risada? Por que você parece um muçulmano muito melhor que eu? Se eu estivesse em casa, falando nem que ler a Bíblia, não ia dar certo. Mas quando eu estava lá, tirando leite da camela tomando,
aí as coisas aconteciam. E isso é discipulado, por isso que Jesus pescava com as pessoas, por isso que Jesus ia em festa assim, de casamento e se alegrava com as pessoas. Jesus estava no meio dos pecadores, comendo com eles. E a gente vira para o nosso filho de 16, 17, que a gente fala para ele, não anda com aquela turminha no mau caminho. É tudo ao contrário que a Bíblia diz. Assim. Se nosso filho tem uma doutrina boa no coração, guarda os mandamentos do Senhor, filho, é lá que você tem que estar. Você não vai na boca de fumo, você não vai na balada, mas esteja com esses seus amigos, entre aspas, do mau caminho. E se você não estiver com eles, eles não vão conhecer Jesus Cristo. Então a gente começa a criar um monte de conceitos que não são bíblicos no nosso coração, por medo, né, por angústia, mas é nesses lugares que Jesus está. São nesses lugares que a igreja precisa estar. Né? Esse meu amigo aqui, ó, eu estou com um cinto cheio de munição. Né? Ele é um beduíno. O beduíno ama arma de fogo. Né? E aí ele me chamou na casa dele a primeira vez. Falou assim, Júnior, coloca o cinto de munição que a gente vai atirar. Pensei, eu? Um cristão missionário pegando em arma de fogo? Jamais, né? Já veio aquele conceito, né? Aquele preconceito. Eu estava no deserto lá com ele, nas montanhas. Aí ele botou 3 latinhas lá de Pepsi. Ele falou, Júnior, você vai começar. Vai lá, atira. Aí eu atirei. Pá, errei. Pá, errei. Pá, errei. Eita, mas. Aí foi ele. Pá, acertou. Pá, errou. Pá, errou. Aí vem o avô dele. Dá isso aqui. Aí eu já comecei a sair de perto. Falei, esse senhorzinho deve estar enxergando direito. Ele vai me acertar. Aí ele, tá, acertou. Tá, acertou. Tá, acertou. Caramba. Falei, nossa, gente. Que bom que Deus perdoa os nossos pecados, né? Aí ele disse, quê? Como assim? Eu falei, não, é porque a palavra de Deus diz que o pecado é literalmente errar o alvo. Essa é a definição bíblica de pecado. Deus deu o alvo para o seu povo. Deus deu a lei para Moisés. Falou assim, esse é o alvo. Acertem, cumpram, obedeçam esse alvo. Se vocês cumprirem e acertarem esse alvo, vocês vão ser abençoados. Mas quando você errar esse alvo, você não cumprir a minha palavra, a minha lei, aí as minhas bênçãos não vão estar com vocês. Então, que bom que Deus perdoa os nossos pecados, porque olha eu errei tudo. Ah, o Senhor acertou tudo, mas na vida o Senhor não acerta tudo não, né? O Senhor não comete também pecado? Todo mundo erra, ninguém é perfeito. Aí ele diz, a gente comete erro, a gente peca. Eu falei, então, não depende da gente agora de fazer mais coisa boa, mais coisa ruim, porque esse é o conceito do muçulmano. Ele não tem muito esse conceito de perdão de Deus. Você errou, tá anotado. Você acertou, tá anotado. E no último dia, Deus vai colocar essa lista numa balança. E se você acertou mais que errou, você vai para o céu. Se você errou mais que acertou, você vai para o inferno. O muçulmano acredita, é a obra, é aquilo que você faz. Eu falei, que bom que Deus nos perdoa. Porque talvez a gente vai errar muito mais que acertar. Então não depende da gente. Que bom que Deus perdoa os nossos pecados. Gente, eu falei da salvação, do perdão de Deus, da graça. Se eu chego com a Bíblia, vem estudar a Bíblia comigo, não ia dar certo. Então percebam que estar no meio das pessoas e vendo as oportunidades que a vida nos traz nesses relacionamentos, aproveite esses ganchos. Né? A pessoa vem e fala com você assim, eu estou passando um problemão em casa, né? A minha esposa está enferma, está com uma doença terminal, e a gente fala assim, Deus, o que eu vou falar? Não sou pastor, não fiz curso de teologia, não sei como aconselhar, o que eu falo? Aí você diz, tomara que dê tudo certo, né? Boa sorte para ela. Como assim? Olha, eu não sei nem o que dizer para você. Que tristeza, mas uma coisa eu posso fazer para você. Eu posso orar por ela agora? Porque eu sei que quando a gente ora, Deus escuta a nossa oração. E diz Tiago, muito pode, com sua eficácia, a súplica do justo. Eu quero orar por você, porque eu sei que, em nome de Jesus, Ele pode fazer algo na vida da sua esposa, né? Algo na sua vida. Então, eu posso orar por ela? Aqui, já, pode pedir aberto, só vou pedir para Deus. Ora com a pessoa. Aproveite as oportunidades para mostrar Jesus Cristo, aquilo que Deus fez na sua vida. E é isso que a gente fazia lá. Então não tem muito segredo não. É viver o Evangelho aqui, lá. A questão é que aqui você tem mais liberdade, né? Lá a gente tem que ir paulatinamente, doses homeopáticas, devagarzinho. A minha esposa, pode passar o próximo slide, ela tinha um ministério também lindo, também ela era cheia de amigas, né? Então ela sempre visitava as amigas. No final da tarde, todo dia, as mulheres vão para a calçada, né? Tudo rua de terra, a maior parte das cidades.
E aí elas sentam naquelas esteiras de praia bem grandonas, elas cortam frutas, elas comem tâmaras, tomam chá, tomam café e ficam conversando por horas. Minha esposa toda tarde estava lá, conversando com as mulheres, e aí elas falavam de casa, de filhos, de marido, de trabalho. São nesses momentos que ela conseguia mostrar Jesus Cristo. Então é muito importante a sua vizinha, vocês mulheres do trabalho, onde vocês forem, né, vivam o Evangelho. Né? As mulheres lá têm muitos filhos, né, 10, 12, 13. Então as amigas da minha esposa sempre estavam grávidas. E é interessante que sempre tinha esposa, mulher, amiga grávida, ela falava assim, olha, eu posso orar pelo bebezinho? E os muçulmanos não têm o hábito de orar uns pelos outros. Então, posso orar pelo bebezinho? Pode. Mas eu vou orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que estranho. Não, mas tudo bem, pode. E aí a Raquel orava para grávida, né, colocava a mão na barriga e orava. E aí terminava a oração, as mulheres falavam assim, nossa, em toda a minha vida eu nunca senti o que eu senti agora nessa oração. Nem quando eu visitei Meca, né, que é o templo sagrado do muçulmano. Eu nunca senti isso. O que é isso que eu senti? A inspiração do Espírito Santo na sua vida, né? Deus está agindo na sua vida, na vida desse bebezinho. Então, como é importante nós orarmos uns pelos outros. Gente, eu estou vendo a hora do horário, eu me empolgo contando história, tem muita coisa para falar. Aqui é a primeira família que aceitou Jesus lá. Então, a gente está vendo aqui a minha família, está vendo a família escocesa ali, que são outra família de missionários. Era a minha família, isso, esse é o casal escocês. E aí agora a família árabe, Omani, isso, ela, ele e alguns filhos ali. Assim, hoje eles já têm uns 7 filhos, na época aí tinha 2 ou 3. E essa é a primeira família que aceitou Jesus. Essa era a nossa igreja. Onde a gente está fazendo o nosso culto? No meio de um vale, bem isolado, porque comecei a fazer na minha casa. Mas era uma alegria tão grande deles conhecer a salvação, que eles cantavam tão forte as músicas, que eu comecei a ficar preocupado, os vizinhos começaram a escutar, que vai dar problema. Então eu falei, não, vamos lá no meio do deserto, que ninguém vai escutar a gente. Então a gente dirigia 1 hora, 1 hora e meia, chegava num vale, numa montanha, num deserto, e fazia o nosso culto, levava comida. Que nem vocês estão fazendo aqui, que é um ambiente saudável, gostoso na presença do Senhor, né? A gente come, a gente se alegra, escuta da palavra, adora a Deus. Depois foram mais pessoas chegando, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Aí eu pensava assim, alcanço os meus alunos e a família deles. Alcanço os meus amigos com a palavra de Deus. Mas tem tanto lugar nesse país que não tem missionário, que não tem cristão. E eu ficava incomodado com isso. Eu não vou conseguir ficar amigo de 4,5 milhões de habitantes. Preciso viver pelo menos uns 500 anos, talvez. Então não vai dar certo isso. Então, Deus, como que eu vou fazer para alcançar essas pessoas? Aí eu tive a ideia com a minha esposa de entrar clandestinamente com Bíblias no país. Porque não vende Bíblia lá. A Bíblia não entra nesses países. Então, de uma maneira secreta, eu entrava com essas Bíblias no país, de uma maneira clandestina. E aí, à noite, eu embrulhava em papel de presente, tá vendo essa foto? As Bíblias todas embrulhadas em papel de presente. E aí, de madrugada, eu saía para distribuir em lugares que eu tinha certeza que não havia missionários cristãos, como essa foto que você vai ver. Pode passar. Isso, ó, você está vendo uma montanha, e na costa da montanha, um vilarejo, que deve ter aqui umas 200, 250 casas. Então, um lugar remoto, longe de tudo. Eu falei, não, aqui não vai ter missionário cristão. Então, de madrugada, 2 da manhã, até umas 5 da manhã, eu deixava uma Bíblia na porta da casa das pessoas e ia embora. A próxima foto, olha que vale lindo, né? São canyon, é um canyon, né? E tem lugares que o canyon, ele tem assim 5 metros entre uma parede e outra. E você anda naquele meio ali, vai andando, até chegar aqui embaixo desse vale, né? Um vilarejo que deve ter umas 40 casas ali. E de madrugada eu colocava Bíblias ali. E fiz isso durante 10 anos, né? Foram quase 2.000 Bíblias entregues. Essa é uma cidade pequenininha também no litoral, que eu sabia que não tinha missionário cristão. E eu deixava essas Bíblias lá. Bom, eu não podia voltar no dia seguinte, nas casas que eu passei, falando, e aí, gostou da Bíblia? Leu, não leu? E quem gostou, amém. Mas o cara que não gostou ia ser preso. Então eu entregava nas mãos de Deus. Eu orava para que Deus usasse o Espírito Santo, como ele fez na minha vida e na sua vida, para que as pessoas entendessem a palavra dele. E aí, em maio de 2019, eu fiz uma distribuição de Bíblias, e aí um abençoado, ele pegou essa Bíblia e ficou muito bravo. E aí, olha essa foto que você vai ver. Ele fez um vídeo de 15 segundos, mostrando a Bíblia, folheando, dizendo assim, olha, hoje na cidade aqui de Ibre, alguém distribuiu Bíblias aqui. Eu já estou sabendo que na rua de trás aqui, um primo meu recebeu, né? Então eu creio que ele distribuiu na cidade. Se você viu, tem alguma pista, denuncie para a polícia que precisamos pegar o responsável.
E aí, o vídeo, sempre que você faz um videozinho e manda pro WhatsApp, não termina com uma tela preta, a letrinha subindo, né, que tem no filme de Hollywood. Termina com a última imagem congelada. E a imagem congelada que ele terminou foi bem nesse cartão que eu coloquei dentro da Bíblia. E no cartão tem um site, não tem? Tá escrito www.marifa.org. É um site cristão todo árabe. E aí tem a Bíblia ali para você ler, tem a Bíblia para você escutar, tem filme de Jesus, tem um bate-papo no chat com pastores. Olha que maravilha. Esse cara pegou esse vídeo e mandou para os grupos de WhatsApp, que mandou. E vocês sabem como essas coisas viralizam. Esse vídeo viralizou de uma forma imensa. Eu terminei essa distribuição 5h30 da manhã. Eram 3 horas da minha casa de viagem. Cheguei na minha casa, exausto, estava acordado já a noite inteira, fui dormir. Dormi das 8 ao meio-dia. Acordei, almocei e fui para a capital da cidade, mais 200 quilômetros, para fazer um estudo bíblico com um amigo meu. E aí, no caminho, o celular da minha esposa, chega esse vídeo no WhatsApp dela, né, das mulheres do bairro. Aí, mais 1 hora de viagem, chega no meu WhatsApp. O meu amigo, que morava a 1.200 quilômetros de distância, no outro extremo do país, quando eu morei lá, ele me mandou o vídeo. Ou seja, já estava no outro extremo do país esse vídeo. Eu falei, meu Deus, agora o negócio vai ficar feio. Só que, por outro lado, meu Deus, todo mundo agora tem um site para acessar e ler a Bíblia, escutar a Bíblia, conhecer de Jesus. Então, eu quis alcançar 100 pessoas nessa noite, eram 100 vídeos para distribuir. Mas, no fim, esse vídeo viralizou e foi notícia nacional. Saiu no Facebook oficial do país, no Instagram oficial do país. Todo mundo ficou falando do vídeo. E aquele vídeo, ia na padaria, aquele vídeo, ia no mercado, aquele vídeo. Então isso foi muito bom, porque o país inteiro tem acesso agora à palavra de Deus pelo site. Esse site não é bloqueado, né? Porque não é lá em Oman, eles não conseguiram bloquear o site. E aí, por outro lado, os líderes de mesquita, a polícia secreta, ficou doida. E aí chegaram, então, até a minha pessoa. Então, eles me ligaram, a história é bem longa, não tem como eu contar com detalhes, depois eu vou falar um pouquinho do livro, mas a polícia me chama, eu vou para a delegacia, e na história desse país, até aquele tempo, nenhum missionário tinha sido preso. Quando a polícia descobriu algum missionário, deportou, mandou embora. Então, eu tive um curso com uma pessoa do FBI americano, como me comportar no interrogatório, já prevendo que poderia ser chamado. E aí fui chamado, e aí fui ali um dia inteiro de interrogatório, muito difícil. E aí, quando termina o dia, aquele homem, ele fazia muitas perguntas de como que eu entrava com essas Bíblias no país. E eu não queria dizer isso para ele, eu não disse isso para ele. E aí, então, depois ele ficar muito bravo, eu não dar as respostas, ele começou a perguntar quem eram os meus amigos Omani, que já tinham aceitado a Jesus. Eu falei, eu não quero falar sobre isso e tal. Então foi muito difícil esse interrogatório, até então que eu não estava colaborando. A minha pena mínima seria de 6 meses de cadeia, até 3 anos de máxima de cadeia, mas por obstruir a justiça eu ia ficar preso 7 anos. E aí, quando ele falou assim, como você não está colaborando, você vai para a prisão agora. Aí eu falei assim, antes eu quero te contar uma história. Eu contei a história de Saulo para ele, a caminho de Damasco. E quando aquela voz vem do céu, aquela luz, e eu falo assim, olha, o que ele escuta é Saulo, Saulo, porque você me persegues. Aí eu falei para ele, olha como Jesus, ele se associa com a sua igreja, ele se associa com os seus filhos. Jesus não disse, Saulo, Saulo, que está perseguindo a igreja, Saulo, Saulo, que está perseguindo os cristãos, mas porque você me persegue. Eu falei para ele, hoje eu estou entendendo tudo isso. Você não está me perseguindo por conta das Bíblias, você está perseguindo a igreja de Cristo. E terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, a partir de hoje, eu vou orar lá na minha prisão, que você vai me colocar. Vou orar todos os dias para que Deus abençoe sua vida, a sua esposa, abençoe seus filhos, que eles cresçam saudáveis, felizes e que eles conheçam a Jesus Cristo. Porque eu vejo você, um Saulo, um homem com zelo, um homem responsável em perseguir aquilo que você acredita. Mas eu vou orar para que Jesus Cristo abra os seus olhos e você entenda que ele realmente é o Salvador do pecador. Nossa, que homem, ficou tão bravo comigo. E aí ele me mandou para a prisão, e aí eu fui para a prisão. Aí no segundo dia me interrogaram, não colaborei, aí daí eles me mandaram para uma solitária. Eu fiquei 10 dias numa solitária, num lugar que eu não desejo para ninguém. Um lugar muito pequenininho, sem escova de dente, sem sabonete, sem papel higiênico, sem banho, sem roupa para trocar, muita barata, muita formiga, sem cama, com muitas luzes no teto.
nunca apagavam essas luzes, né? Então você começa a ficar maluco ali dentro. Então, assim, foram 10 dias muito terríveis, mas eu não tenho tempo para falar muita coisa. Mas como Deus, Ele me sustentou, foram os 10 dias, assim, melhores da minha vida, né? Os piores e os melhores. Porque como eu cresci em fé, como eu cresci em relacionamento com Deus, em comunhão, e o sofrimento, meus irmãos, aí tem um motivo muito específico. O sofrimento humano é muito simplista. O homem diz pra gente, assim, nos nossos dias assim pra gente, quando você perde uma coisa que você ama, você sofre. Eu perdi o trabalho, uma coisa que eu amo, eu sofro. Mas o sofrimento bíblico é muito mais que isso. Filipenses 1:29 diz assim, que nos foi dada a graça de não somente crer em Cristo Jesus, mas de padecer por Ele. E sofrimento é uma coisa que a gente não escuta muito nas igrejas. Porque sofrimento no nosso mundo é sinônimo de derrota. E o crente vai vencer, prosperar, ser abençoado. E a Bíblia fala que quando você recebe a salvação, vem um outro presente junto, que é o sofrimento. Mas tem um motivo. E Paulo fala no capítulo 1, quando ele está preso. Toda a guarda pretoriana conheceu Cristo Jesus. A igreja começou a proclamar Jesus com mais afinco, com mais vontade, com mais coragem. Ou seja, na soberania de Deus. O sofrimento é para que Ele seja glorificado e o nome dele seja conhecido. Então, quando você passa por sofrimento, não reclame, não murmure, mas entenda que é uma oportunidade que Deus te dá de você glorificá-lo na dor do sofrimento e fazer o nome dele conhecido. Por isso que quando você está cuidando de um filho com alguma necessidade especial, e aí você está cansado no final do dia, seu vizinho chega para te visitar, e aí você fala assim, ai Deus, obrigado por mais um dia, né, de luta, mas de cuidado, que o Senhor está comigo, o Senhor é fiel. Isso vai impactar a vida dessa pessoa. Né? Quando você está do lado do caixão da sua esposa, ali no velório, você glorifica Deus, dizendo assim, Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja Deus por isso. Isso vai impactar a vida dessas pessoas que não conhecem Jesus. Porque na dor, ela está vendo paz, ela está vendo alegria, porque ela sabe que Deus está com você. Isso o mundo não tem. Né? Então são oportunidades na dor, na luta, para você mostrar que é Jesus. E eu cantava tanto dentro daquela solitária. Eu cantava, sou feliz. Eu esperava uma baratinha, uma formiga, sou feliz. Eu cantava em árabe, antadimu yalá, adimu fi mahabatika, adimu fi amaratika. O Senhor é grandioso em amor, o Senhor é grandioso em fidelidade. E o policial entrava na minha solitária desesperado. Brasileiro, o que está acontecendo aqui, brasileiro? Porque todo mundo que vem para essa solitária passa alguns dias, se mata, entra em depressão, morre, sai daqui doente. E eu estou escutando um cântico de alegria. E eu entro aqui, eu vejo você com um semblante de paz, de alegria, porque esse Deus é fiel. Que fidelidade é essa? Esse Deus é amoroso. Que amor é esse? Por que você tem isso? Isso eu não tenho, brasileiro. Na minha dor eu reclamo, é difícil. Por que isso, brasileiro? Senta aqui, vamos conversar. Então, por que essa prisão? Deus não foi fiel para o missionário? Como que for? Ele me deu oportunidades que não deve ser glorificado, conhecido. Quantos milhões conheceram a Jesus por conta da dor e do sofrimento? Então, entenda muito bem isso. Bom, eu escrevi esse livro 10 anos em 10 dias. Como ser preso no Oriente Médio vale a pena. Aqui eu falo com detalhes do interrogatório, da prisão, mas falo como que é o chamado missionário. Um anjo precisa bater na sua porta e falar, olha, vai pro campo. É assim que funciona. Né? Como que é o preparar? Quero ser missionário, então vai. Não precisa estudar, ou precisa. Como é que funciona isso? Como que evangeliza um árabe, né? Com mais detalhes? Muitas histórias das distribuições, quando eu era perseguido, quando pessoas vinham colocando uma Bíblia, saiam correndo atrás de mim. Tem muita história aqui. E esse livro não é sobre mim, mas é sobre um Deus que cuidou de mim, o Deus que fez a ação dele. É para a glória de Deus. E aí, ao adquirir esse livro, além de você ser abençoado, 100% da renda do livro vai para onde? Para o nosso próximo projeto, que é lá no Iraque, em campo de refugiados. E dá para ficar mais 10 minutinhos? Dá. Tranquilo? E agora a gente fala do que a gente está fazendo hoje lá no Iraque. Malja significa refúgio em árabe. Então, é um projeto refúgio. O Iraque, só para você situar no mapa, próximo slide, o Iraque é esse país bem grandão, no norte do Oriente Médio, em azul. Né, pode passar o próximo slide. Quando você pensa em Iraque, é isso que você está vendo, né? Cenário de destruição,
de guerra, de pessoas tristes, chorando, que perderam tudo. E realmente é isso que acontece no Iraque hoje, desde 2003, principalmente. O próximo slide vai mostrar um mapa do Iraque dividido em duas partes. Tudo que é azul, ou seja, 90% do mapa do Iraque, ele é extremamente perigoso. E a parte amarela, lá no norte, é só perigoso. Então, o Kurdistão iraquiano. Nós estamos na parte amarela, olha que benção. Na cidade de Erbil. Por que eu estou mostrando esse mapa? Porque o Estado Islâmico saiu aqui da Síria, no canto esquerdo. O Estado Islâmico não sabe o que é ou não sabe? Vou resumir. O Estado Islâmico é um grupo que nós falamos que é um grupo terrorista. Eles não falam que eles são terroristas, não. Mas é um grupo religioso que eles querem, esse grupo, que todos os países árabes sejam um só. Que não tenha Síria, Iraque, Líbano, Arábia Saudita. Não, tem que ser um país só. E quem vai liderar esse país é um herdeiro de Maomé, o grande profeta do islamismo. Então, todas as leis do país têm que ser baseadas no Corão. Então, não pode ter cinema, não pode ter música, não pode ter bebida alcoólica, não pode ter um monte de coisas, as mulheres têm que se cobrir e tal, não pode ter estrangeiro, não pode ter cristão no meio. É só árabe, só muçulmano. Então, eles querem que seja assim. E aí, eles chegam no país, eles chegaram na Síria e falaram: quem está com a gente? Levanta a mão. Alguns levantaram. Quem não está? A maioria não quer, não. Quer ser sírio, quer ser saudita. Quem não levantou a mão, bom, ou vocês mudam para o nosso lado ou vocês vão morrer. Então eles, muçulmanos, matam seus próprios irmãos, né, muçulmanos. Eles começaram uma matança enorme na Síria. E um monte de gente saiu da Síria, foi para vários lugares, vocês acompanham na televisão. E eles começaram a chegar no Iraque, aqui em Nínive, nessa parte aqui. E aí o pessoal da região de Nínive, que é a Nínive da Bíblia, tá? Da cidade de Mossul, todo mundo foi para a parte amarela. E começou a morar em campo de refugiado. Aí tinha médico, engenheiro, pedreiro, todas as profissões, todo mundo morando junto em campos de refugiados, que é a próxima foto que vocês vão ver. Tá vendo? Um campo, um assentamento. Nesse campo de refugiados aí, um monte de tenda, deve ter cerca de umas 4.000 pessoas. O outro campo de refugiados, que você vai ver agora, é o que eu vou trabalhar. Esse campo que você está vendo aí. E aí aqui no cantinho você está vendo um campo de futebol, né? Pode passar a próxima foto? Olha o campo de futebol aí. É uma grama sintética, toda destruída. Se você não está enxergando direito, pode passar no oftalmo, que está todo destruído ali, ó. Tá vendo um tapete vermelho ali, ó? Vamos lá, André. Você fez um círculo bem grande. Mas ali, eles colocaram até um tapete para tampar os buracos. Isso, você está olhando o monitor da televisão, inteligente. Tá tudo destruído. Então a gente quer reformar esse campinho, porque está abandonado. E começar o nosso projeto social com futebol. Nem fazia em Oman. A diferença é que em Oman a gente tinha que cobrar, lembra? Que tem que cobrar, porque se você não cobra nada, o governo fala que estrangeiro vem aqui e não ganha dinheiro. Então o projeto lá se autossustentava. Eu não ficava ganhando dinheiro, eu cobrava baratinho só para ter um fluxo de caixa para funcionar o projeto. Aqui eu não vou cobrar não, as pessoas estão numa miséria, é ação social. Então vai ter criança, adolescente. Sabe quanto que vai me custar? R$130 apenas para manter uma criança nesse projeto. Porque além do futebol, essas crianças comem muito mal. Pão. Não comem nada de proteína. Né? Então eu não consigo comprar frango e carne. Mas uma cartelona de ovo, com 20, 30 ovos, eu consigo. Então além de estudar o futebol, levo uma cartela de ovo para casa para ajudar um pouquinho na alimentação. E principalmente é um pão espiritual, né, que vai estar sendo falado ali. Então se você sentir o desejo de, no final do culto, me procurar e falar assim: olha, eu quero adotar uma criança. Aí eu vou te mandar a foto da criança, informações dessa criança, você vai orar por ela. E ao investir R$130 na vida dela, ela vai ter condição de estar participando desse projeto. Além do futebol, em junho agora eu estava lá, pode passar a próxima foto. Esse é um campo de refugiados bem diferente. Tá vendo que tem esgoto ao céu aberto aqui, só barraca, tenda. É um campo de refugiados abandonado, bem isolado da cidade. Por quê? Quem mora nesse campo de refugiado é ex-soldado do Estado Islâmico ou familiares que estão envolvidos no Estado Islâmico. Então essas pessoas não conseguem entrar na cidade. A cidade é toda cercada, para que não entre ninguém do Estado Islâmico terrorista lá. Então, quando você chega na fronteira da cidade, não do país, você tem que mostrar documento, tudo. Não pode entrar, é terrorista. E aí esses caras não conseguem entrar nos campos de refugiados bons. E um ex-combatente, um ex-soldado do Estado Islâmico, ele fala assim: ó, cansei de ficar matando, já matei mais de 5.000, 6.000, cansei, não quero mais isso. Quero sair do Estado Islâmico. Se ele sai, ele é um desertor, eles vão matá-lo. Então ele tem que sair escondido. E aí o Estado Islâmico vai procurar um traidor. Então ele fica nesse campo de refugiados aqui.
E aí, que ONG quer fazer trabalho aqui? É tudo gente barra pesada. E aí, por conta disso, as pessoas estão abandonadas. Quando alguma ONG vai lá, leva um caminhão cheio de cesta básica. Para no portão, descarrega e vai embora. Leva roupa, vai embora. Eu falei, não, eu quero entrar, quero estar com essas pessoas. Quero mostrar Jesus para essas pessoas. Aí eu tive a ideia, vamos fazer um campeonato de futebol, né? Aí fiz um campeonato de futebol. Pode mostrar a próxima foto? Aí, olha só. O campo é num terrão que parece que cavaram uma piscina. Então é cercado com essa montanhazinha aí de uns 4 metros de altura. Então virou um barranco, onde todo mundo sentou no barranco para assistir os jogos. Cerca de 200 a 300 pessoas estavam assistindo. 150 atletas, eram 10 times, com 15 atletas cada time. A gente movimentou mais ou menos 450 pessoas, né, em uma semana de campeonato que a gente fez ali. Então, pode mostrar a próxima foto? Olha aí, eu botei linha no campo de cal, comprei cal, marquei a linha. O gol, tá vendo? Tá só no ferro, não tem rede. Eu pintei o gol, coloquei rede, deixei o campo belezinha, montaram os times lá. E aí pode passar a próxima foto? Aí começou o campeonato. Aí eles falaram, vai ter o que de premiação, né? Eu falei, não, vai ter troféu, vou dar um jogo de camisas pro time campeão. Aí eles falaram, você vai apitar, né? Você não é técnico de futebol, entende da regra. Eu falei, eu apitar? Mas nunca. Eu falei, por quê? Porque lá no Brasil, o juiz já sofre pra caramba. Vocês, por nada vão apitar. Eu não quero levar um tiro, perder um pênalti aos 45 do segundo tempo, levar uma facada, não quero não. Eles deram risada, né? Eles têm uma tatuagem aqui na mão, que é o número de soldado, né? Quando eles eram do Estado Islâmico, né? Então, eu olhava pra mão de todo mundo com aquela tatuagem, com o número de guerra, assim, né? Que é o número de soldado. Você acha que vou apitar jogo aí por nada? Aí contratei um cara lá, paguei pra ele um dinheirinho bom pra ele lá apitar. Ele morreu de medo. Falei, não, vou contratar um também, um segurança, né? Armado pra estar lá. Falando a verdade. Mas se der algum problema, o segurança atira primeiro, sei lá. Eles estão desarmados aí jogando, não tem arma na cintura. E aí fizemos o campeonato. E foi interessante, porque eu ficava no meio da torcida, né? Eu ficava no meio da torcida, conversando, conhecendo pessoas. Aí eu conheci um rapaz, ele falou assim pra mim, Júnior, eu quero viver o mais tempo possível nessa terra. Eu falei, por quê? Ele, porque quando eu morrer, eu vou pro inferno. Eu falei, nossa, mas como é que você sabe disso? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque o muçulmano não sabe se vai pro céu ou pro inferno. Olha que angustiante. Você viveu uma vida inteira, e aí quando vai chegando perto da morte, assim, você fala, será que eu vou pro céu? Será que eu fiz mais coisas boas do que ruins? Deve ser horrível viver dessa maneira. Mas esse cara, ele tinha certeza que ele ia pro inferno. Eu falei, mas como você tem certeza? Ele, cara, o que eu já matei, o que eu já torturei, o que eu já violentei de mulher, de criança. Cara, não tem como. Se eu viver mais 200 anos fazendo coisa boa, não vai ser suficiente para sobrepor aquilo que eu já fiz de errado. Então, quando eu morrer, eu sei que eu vou pro inferno. Gente, nessa hora não teve jeito. Foi de baixo pronto. Eu falei, não. A palavra de Deus diz, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel para perdoar, para purificar todo o pecado, toda a injustiça, e vai zerar, vai começar do zero. Deus vai te olhar com amor pelo sangue de Cristo Jesus. Ele te ama, e Ele quer te amar cada vez mais, Ele perdoa o seu pecado. Você precisa de ver o brilho no olhar daquele homem, o sorriso que ele deu. E agora ele tem esperança. Ele poder saber que tem esperança. Para o pecador que fala mentira, para o pecador que é homossexual, para o pecador que briga com a esposa, para o pecador que bate no filho, seja qual for o seu pecado, se é pouquinho, se é muito, Deus, Ele é fiel para te perdoar e te dar um relacionamento novo com Ele, uma vida eterna, que já começa aqui o relacionamento com Deus. Você não precisa esperar o céu. Né? Então, que alegria desse homem. Por isso, gente, não deixa a gente sozinho na mão. A gente precisa muito da igreja. E não é porque vocês precisam ajudar a gente, mas vocês participam com a gente. Quando você dobra o seu joelho e ora por esse projeto, que não é meu, é de Cristo, você está participando dessa missão. Você está alcançando esse povo com as suas orações. Porque eu não consigo convencer ninguém que Jesus é o Salvador. Mas a sua oração convence as pessoas que a sua oração é em nome de quem? De Cristo. Então, eu preciso que vocês caminhem com a gente. É uma alegria orar por essas pessoas. É uma alegria investir em salvação. A sua oferta muda a eternidade de uma pessoa. A sua oferta não muda só a forma do dia.
a saúde de uma criança no futebol, a sua oferta muda a eternidade de uma pessoa. Então, ore por nós, né? Invista nesse projeto, né? Seja o valor que for, você é convidado nessa manhã a participar disso. Só terminando, além do projeto social em Campo de Refugiado, pode passar bastante foto agora? Pode passar. Aí, a gente faz distribuição de cesta básica, você está vendo a cesta básica bem grande, 40 quilos da nossa cesta básica. Muito alimento ali. Além de distribuição de cesta básica, pode passar, vou ter que correr. Ó, o cuidado com a igreja. Essa igreja nasceu em maio do ano passado. A igreja presbiteriana de Erbil. Então, além do evangelismo, a gente vai estar cuidando de uma igreja, né? Então, ore por esse ministério na igreja. E por último, o outro ministério que nós temos lá, são essas pessoas, volta para o próximo mapa. Tá vendo Bagdá, tá laranjinho? Ao entorno de Bagdá, todo mundo é muito radical, xiita, muito radical. E Cristo tem salvo pessoas aqui. E essas pessoas que são salvas por Jesus, elas não conseguem guardar esse tesouro precioso. Elas começam a contar para o pai, para o irmão, para o primo. E sabe o que o familiar faz quando descobre? Tortura, até o rapaz negar Jesus. E ele não nega. Aí o pai, o filho, o primo acaba matando o seu próprio filho e o seu próprio irmão. Muitas pessoas estão morrendo por causa de Jesus. Mas os que sobrevivem à tortura e fogem, para onde eles estão fugindo no mapa? Na parte amarela. E aí eles chegam lá desesperados procurando ajuda. Então nós estamos ajudando esses novos convertidos, né? Colocando eles aonde? Pode mostrar a próxima foto. Uma casa refúgio. Olha que casa grandona. Tá bom? Então essa casa a gente está colocando novos convertidos perseguidos para que eles morem ali, não morem na rua, e a gente discipule, né, ensinando cada vez mais a palavra de Deus, que são novos convertidos, e colocando essas pessoas de novo, inserindo no mercado de trabalho para que elas recomecem a vida delas. Né? Então, olhe muito para esses 3 ministérios: a ação social, o cuidado com a igreja e o cuidado com o novo cristão perseguido. E aí, por último slide, a foto do nosso livro, o site do livro, se você quiser ter mais detalhes, o meu telefone, pode anotar, pode mandar mensagem para mim. Se você mandar mensagem para mim, salva o meu número. Eu vou salvar o seu. E a cada 3 vezes vai chegar no seu WhatsApp tudo que está acontecendo no campo. Fizemos isso, estamos fazendo aquilo, precisamos de oração, para esse pedido de oração. Né? E o nosso e-mail também está aí, você pode anotar. Pode deixar esse slide aqui, pastor. Pode deixar esse slide quando quiser bater uma foto ou quiser anotar. E aí eu queria te chamar para orar por esses povos, por esse ministério, e te convidar a participar com a gente desse ministério que é de Cristo Jesus, alcançar os árabes para um glória a Deus. Graças a Deus, né? Já peguei o meu, gente. Então, se vale do livro, é um jeito de se abençoar o projeto, se informar. O nosso grande desafio é continuarmos sendo missionários aqui, mas a gente está entendendo que Deus está encaminhando o próprio conselho da igreja para a gente falar assim, a gente quer estar junto no Oriente Médio, com o Júnior, a Raquel, seus filhos, abençoando, ajudando no sustento, como tantas outras igrejas. Só que eles precisam mais que isso. Eles precisam da gente estar com o coração, a gente estar com uma oração, a gente estar envolvido. Então, assim, se Deus está tocando o seu coração, se Deus hoje, com toda essa história, mostrando para você assim, a vida com Cristo é algo precioso demais, e Ele nos chamou para além das nossas carreiras, conforto, recursos, Ele nos chamou para espalhar o nome dele. Se você está entendendo que você está sendo chamado para se envolver com o coração, com oração e também com recursos, né? Abençoa essa igreja, que a igreja vai abraçar esse missionário, eu quero te convidar a ficar de pé para a gente fazer uma oração. Se Deus está te chamando, pode ficar de pé. A gente está dizendo para Deus assim: Senhor, a gente quer continuar aqui sendo fiel, apoiando sua obra, entregando nossos recursos, seguindo a trilha do que o Senhor está chamando o Júnior para fazer, mas a gente também quer ser missionário aqui, né? Entendeu? Amizade, um anseio imenso. Talvez a gente não vai arriscar tanto a vida assim, né? Entregando Bíblia num lugar onde as pessoas podem nos prender, nos colocar na solitária, mas o Senhor está nos chamando para viver uma vida para Ele. E participar do que Ele está fazendo no mundo. Você talvez já ouviu isso aqui muitas vezes.
A gente vem orando, o Senhor nos ajuda a participar do que o Senhor está fazendo no mundo. E Deus está ouvindo, respondendo. Eu estou fazendo isso no Oriente Médio. Muita coisa. Esse livro vai contar um monte de coisa para vocês. E, gente, eu tenho certeza que é um começo de muito que Deus quer nos chamar para participar. Oremos ao Senhor. Senhor, obrigado pelo teu filho ter sido hoje bênção para a nossa vida aqui. Ele, de forma tão bela assim, mostra um encanto que é o campo missionário. De gente sendo alcançada, um amor imenso sendo partilhado e de um risco, Senhor. Talvez poucos de nós aqui estivéssemos dispostos a correr, mas a gente te louva, é o teu chamado para a vida dele. E de alguma forma o Senhor também nos provoca aqui, no seu chamado para as nossas vidas, o seu chamado para que a gente fale de Jesus, viva Jesus, queira que Jesus seja conhecido. Esse é o anseio, essa é a nossa vida, essa é a esperança. Obrigado. Oramos, Senhor, para que o Senhor continue abençoando o Júnior e a Raquel, que o Senhor abençoe, Senhor, essa igreja em Erbil, que o Senhor Deus ajude com a graça do Senhor os teus discípulos que ali já estão a divulgar e a viver intensamente com coragem o teu nome. Que mais amor, Deus, seja colocado no nosso coração, para que, Senhor, a gente olhe pessoas que o mundo inteiro olhe como rejeitados, como condenados, como esse povo aí nesse assentamento último que a gente visualizou. Famílias e mais famílias ali de ex-combatentes do Estado Islâmico. E estava ali o Senhor, através da vida do Júnior, mostrando amor para essa gente e falando para a gente que foram assassinos de multidões, dizendo para eles, olha, tem perdão. Senhor, não foi o Júnior ali, foi o Senhor através da vida dele, fazendo o que o Senhor fez com a nossa vida aqui. Essa turma aqui ficou de pé, Senhor, não diante de mim, diante do Senhor, dizendo, Senhor, estamos aqui, queremos estar junto com o Júnior lá no Oriente Médio, orando, intercedendo, tomando conhecimento. Queremos que essa igreja seja, Senhor Deus, companheira, que conheça as notícias, saiba que o que está acontecendo ali seja também o que a gente vai ficar sabendo e vai orar. Deus, dizemos aqui sim para o Senhor, sim para o seu chamado. Queremos nos sacrificar. O teu filho está se sacrificando muito mais, mas a gente quer também dar um passo a mais, Senhor. Abençoa. Perdoa os pecadores que aqui estão, a começar por mim. Perdoa a nossa manidão, perdoa, Senhor, a nossa dureza, perdoa o nosso olhar para o nosso próprio umbigo, nos santifica e nos leva para a tua missão. Se hoje é dia de missão, a segunda-feira é dia de missão, todos os dias é dia da gente viver a vida de Cristo para que outros o conheçam. Senhor, nos abençoe. Obrigado por essa manhã. Leva o teu povo na tua paz. Hoje temos culto, hoje à noite aqui. Se o Senhor agraciar de trazer os teus filhos. E que, Senhor, perdoe todos aqueles que acham que é muito difícil isso. O seu servo mostrou, eles caminharam quilômetros e quilômetros para adorar o Senhor e poder cantar alto, Senhor, em bom som, sem ter medo de ser perseguido. E às vezes a gente acha muito difícil vir no domingo para a igreja. Acha muito difícil vir de manhã. Eu já vim de manhã, agora não dá mais para vir à noite. Senhor, perdoa-nos a nossa frieza, a falta de dedicação. Perdoa a nossa dificuldade de agendar dias na semana, de estar junto com o teu povo em comunhão. Senhor, renova essa igreja aqui. Renova os teus filhos para a tua glória, para a tua missão ser feita. Nós queremos ser discípulos onde pisamos e fazer o Senhor conhecido. E é o teu Espírito que pode nos abençoar com isso. Por isso te pedimos graça. Agradecemos porque o Senhor perdoa, sim. Agradecemos porque não é pelos méritos, é pela obra de Cristo. E nós queremos viver esse Evangelho. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém. Amém.